Sandro vai sentir verdadeiro ódio por sua mãe. Além disso, o Magno vai ser desmascarado e a Bettina vai acabar com o romance quando descobrir que ele foi matador do seu irmão. Mais sobre Amor de Mãe você vai saber aqui agora, mas eu queria que você desse a sua curtida e que depois você compartilhasse esse vídeo para mais pessoas que também gostam de saber sobre a novela das 9 da Globo. Então, vamos começar. Quem tá assistindo a novela viu que o Magno, ele tá num conflito ali, porque ele está apaixonado pela Bettina, mas ao mesmo tempo ele esconde um grande segredo dela. Pra quem não se lembra, ele se envolveu em um assassinato, ou suposto assassinato, porque não tem certeza de nada. Mas ele supostamente tenha matado o Genilson, que é irmão da Bettina. Então tem todo esse processo dela descobrir o que aconteceu com o irmão dele, porque o corpo na verdade sumiu, ele foi remexido ali no meio do crime, a polícia também está investigando tudo e ela já afirmou que ela necessita saber quem foi o assassino do irmão dela e por que fez isso, qual foi os motivos. E no final das contas, o Magno, vamos supor que ele teve diversas oportunidades de contar para ela tudo que está acontecendo. Teve, mas ele fez? Não fez. Então, nisso, essa situação vai ficar cada vez mais complicada. Por quê? Nessa história entre os dois, tá acontecendo realmente esse namoro, tá tudo bem, obrigado. Até a própria Brenda, que é filha, né, do Magno, descobriu esse romance. E aí, no final das contas, ela não gostou, mas depois ela entendeu a situação. E aí, ela concordou com esse namoro. Então, teria tudo bem, flores e tal? Sim, mas o que vai acontecer? A Leila, que é a esposa do Magno, vai acordar do coma depois de muitos anos. E aí ela vai, na verdade, acordar no meio de um furacão. Porque ela vai descobrir que ela ficou muito tempo nesse hospital, internada em coma, que a filha dela é já grandinha, porque quando ela sofreu o acidente, a menina era uma bebê, uma criança que precisava de tudo. E aí agora ela descobre que a filha tem uma doença rara. Então, já vai ser difícil ela voltar, e aí ela também vai descobrir que o marido tá apaixonado pela enfermeira que cuidou dela durante todo esse tempo. E aí ela não quer terminar o casamento, porque o Magno vai contar pra ela que ele tá apaixonado pela Bettina e que ele quer terminar tudo assim como aconteceu antes do acidente, né? Justamente por conta dessa discussão que aconteceu o acidente. E aí a Leila não vai aceitar. Então ela vai encontrar algumas formas de mudar a cabeça do Magno. Ela quer reatar esse casamento, ela quer salvá-lo. Então ela vai começar a falar pra ele que talvez seria ideal que eles voltassem, que eles tivessem um relacionamento de novo e tivessem um filho ou filha, enfim, um bebê que pudesse ser esse doador que a Brenda necessita para sobreviver, para ter uma vida melhor. E nisso, quando mexe com a vida da filha dele, o Magno fica com o pé atrás, e aí ele fica com essa pulga atrás da orelha, então ele começa a repensar essa possibilidade. Só que ele quer continuar com a Bettina, então ele afirma que vai continuar com esse namoro e tudo mais. Só que, o que vai mudar nessa história? A Leila vai acabar descobrindo que o Magno está envolvido com o assassinato do Genilson. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma denúncia anônima para a Miriam, né, que é a delegada que está cuidando desse caso. E aí vai dar algumas informações principais, assim, que vai juntar o Magno com esse crime. E aí ele vai receber a notificação na casa dele. Então, o Magno vai ficar desesperado, a Luz vai ficar desesperada, né? Que a mãe dele e todo mundo fica em pânico para entender o que está acontecendo, que de repente a polícia chegou no nome dele. E aí, enquanto está acontecendo essa confusão, a Bettina, por outro lado, vai saber dessa notícia por meio da Miriam, porque ela também não vai entender a situação toda, né? Ele estava ajudando ela, tá namorando com a menina, e aí no final das contas ele é o grande culpado de tudo. Então, a Bettina fica sem chão. E aí ela vai atrás do Magno para confrontar ele, para tentar entender o que está acontecendo. E aí ele conta toda a versão dele, da história, que o Genilson estava estuprando uma mulher e por isso eles se envolveram numa briga, e por conta dessa briga ele bateu a cabeça. E aí ele fugiu por medo, né, de tudo que poderia acontecer com ele, que justamente está acontecendo, né? E aí, no final das contas, a Bettina não vai acreditar no Magno, vai dizer que ele é um grande mentiroso e vai terminar tudo entre eles. Aí nesse casal também vamos ter uma grande reviravolta com o Sandro. Eu já contei pra vocês que ele tem um mistério envolvendo as suas origens e que vai ser melhor representado aí em Amor de Mãe. Então o que vai rolar? Ele acredita que ele realmente era o Domênico, o filho tão procurado pela Lourdes durante toda essa saga aí da novela Amor de Mãe, desde o primeiro capítulo, mas ele vai descobrir que ele na verdade é filho da Vitória. Então como que vai chegar nessa situação?
Atualmente, a Lourdes vai descobrir que o Sandro ainda está envolvido aí com a quadrilha, que, enfim, ele cresceu junto e que ele faz parte e tudo mais, que ele está fazendo assaltos, enfim, voltando à vida do crime. Ele praticamente saiu da cadeia agora. Então ela fica muito decepcionada, tenta entender essa situação do Sandro e ele explica que ele está envolvido ainda com esses bandidos, com o Marconi e tudo mais, porque ele tem uma grande dívida com eles. Então ela vai tomar uma atitude muito drástica de ir lá e vender a casa dela para conseguir o dinheiro para pagar a dívida do filho. Só que aí vai gerar muita confusão na novela, porque eles vão sequestrar a Lourdes e isso vai deixar o Sandro em desespero. Então o que ele vai fazer? Ele vai atrás do Marconi, implora pela vida da mãe dele e aí o Marconi vai salvar a Lourdes. Só que fica essa dívida aí no meio das contas, porque eles vão pegar o dinheiro e a casa, né, fica Deus dará. Então nisso o Sandro promete para Lourdes que ele vai trabalhar para conquistar o dinheiro que vai ser necessário para recuperar a casa, né, dela e assim deixar todo mundo bem, porque a gente não tá falando só da Lourdes, a gente tá falando de uma família inteira e a família da Lourdes é bem grande. E aí vai ser dessa forma que o Sandro vai começar a trabalhar para Vitória, que vai ser muito importante assim na vida dele. Ela vai estar grávida, né, na verdade grávida, e aí ela vai sentir os primeiros sintomas do parto, enfim, porque a bolsa dela vai estourar no meio de um trânsito. Então, no meio desse engarrafamento, o Sandro vai ter que ser o cara que vai trazer esse bebê para o mundo. E a partir desse momento compartilhado entre os dois, eles vão ficar muito ligados um com o outro. Então, ela que seria a patroa dele, né, porque ele vai passar a trabalhar como motorista para ela, eles vão começar a conversar sobre a vida e ter realmente essa ligação um pouco mais aprofundada. Nisso, ela vai descobrir que ele cresceu entre bandidos, querendo ou não, porque ele foi comprado por uma traficante e que essa traficante se chamava Kátia. E aí, como ele conta toda essa história com muitos detalhes, a Vitória vai ficar em choque, porque ela também tem a sua história com a Kátia. E aí ela vai descobrir, depois de uma investigação, que o Sandro, na verdade, é filho dela, porque ela engravidou com relação ao relacionamento dela com o Raul. Ela não queria assumir essa criança naquele momento, porque ela era muito jovem, enfim, não tinha condições, ou emocionalmente falando, ou financeiramente falando naquela época. Mas, no final das contas, ela não queria ter esse bebê. Então, ela vende para a Kátia, só que ela não imagina que o bebê continua com a Kátia. E aí, ela fica sem jeito de contar essa história de verdade para a Lourdes e para o Sandro, porque ela, querendo ou não, vai destruir uma história. Só que a verdade vai vir à tona, porque o Raul vai descobrir isso, ele quer mudar a vida desse menino, porque ele descobre que o Sandro é um criminoso, ele quer mudar a vida desse filho, e ele quer realmente essa aproximação. Então, a verdade vai vir à tona. E aí, das duas, o Sandro já vai estar muito apegado a Lourdes, porque, né, ela moveu mundos e fundos para tirar ele da cadeia, para dar uma nova vida para ele. E, paralelo a isso, a Vitória não vai ser entendida no meio dessa história. Então o Sandro vai passar a odiar a mãe, porque ele acredita que ele foi abandonado e ele não vai entender nenhum tipo de justificativa que ela for dar. E aí vai mudar a história, porque o Sandro sai do trabalho dele, nisso ele não volta mais para casa da Lourdes, mas ele vai ter o amparo do Raul, né? Eles têm uma primeira conversa como pai e filho, o Raul se mostra um cara legal. E aí, nisso, ele fala que ele quer recuperar esse tempo perdido, que vai dar todo o suporte para o Sandro. No final das contas, é ele que vai comprar a casa da Lourdes para devolver para a família, até porque não tem só o filho, ele também está apaixonado pela Érica, que é filha da Lourdes. E aí, começa a desenvolver essa história. Então, a gente vai ter que assistir Amor de Mãe para entender como que a Vitória vai reconquistar o Sandro, se é que ela vai conseguir fazer isso. Então é isso que eu sei sobre Amor de Mãe, espero que você tenha gostado. Entra no descritivo desse vídeo para você ler mais notícias sobre a novela. Acompanha a gente nas redes sociais, conta aí o que você está achando dessa história e a gente se vê. Até amanhã, um beijo.